Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos dar sequência nesta noite à exposição do Evangelho segundo Marcos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 13. Nós vamos iniciar este capítulo hoje, fazendo a leitura e a exposição dos versos 1 a 13. Marcos 13, versos 1 a 13. Porque eu sou do time da Cruz, eu não vou falar de futebol hoje, tá, meus irmãos? Marcos 13, 1 a 13. O princípio das dores. Diz assim a palavra de Deus. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome, e isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amado Deus, obrigado por sua palavra, fala-nos, rogamos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, o texto entra na semana chamada Semana da Paixão, a última semana de Jesus antes da crucificação, que acontece na sexta-feira. E então eles estão saindo do templo, depois que Jesus tem um embate com os líderes religiosos e ali demonstra a hipocrisia deles, vence-os em seus argumentos e agora estão saindo do templo. Vão para o Monte das Oliveiras, um monte que fica bem em frente e de onde é possível ver o templo de lá. Algumas vezes Jesus foi para lá com seus discípulos. Saindo do templo, os discípulos ficam encantados com a suntuosidade daquele lugar. É verdade que há registros, inclusive dos romanos, elogiando aquela construção, tamanha arquitetura, tamanha engenharia e beleza que se podia ver ali. Então não se admira que os discípulos olhem para o templo e fiquem então maravilhados. Mas Jesus diz a eles algo que não esperavam. Esse lindo templo, esse templo tão suntuoso, tão belo, este templo será destruído. Os discípulos guardaram isso no coração e então numa oportunidade que tiveram, pelo menos 4 dos discípulos vão inquirir Jesus sobre quando essas coisas deveriam acontecer. E então,
nós olhamos para o capítulo 13 e nesse momento, Jesus vai lhes responder as duas perguntas que eles fazem. Jesus, então, aqui, ele vai explicar, em primeiro lugar, sobre os princípios ou o princípio das dores. E o que ocorrerá no princípio das dores? Ocorrerão falsos sinais. Nós estamos acostumados a ouvir que guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, tudo isso é sinal do fim, não é verdade? Mas o que Jesus está dizendo é, falarão para vocês que isso é sinal do fim, mas estejam atentos, pois isto não é sinal do fim. E então, quando nós olhamos para o texto, nós observamos que Jesus dá esse alerta aos discípulos para que eles, de fato, não se enganem. E os versos 3 e 4 dizem, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus, ele vai responder estas duas perguntas. Quando acontecerão e qual ou quais serão os sinais? Só que Jesus responde inversamente. Dos versos 1 a 13, Jesus fala dos sinais. E do verso 14 em diante, Jesus fala do quando acontecerão essas coisas. Então hoje veremos a respeito dos sinais o que Jesus ele nos diz. Quando lemos no verso 5, então Jesus começou a dizer-lhes, cuidado, ninguém vos engane. Jesus inicia a sua resposta aos discípulos com uma frase que chama muito a atenção. Jesus diz a eles, olha, eu vou explicar, mas tenham cuidado. Havia naqueles dias enganadores e já haviam falsos messias e falsos mestres. E possivelmente as palavras de Jesus poderiam ser reinterpretadas por esses falsos mestres, o que de fato aconteceu ao longo da história. E então Jesus diz aos seus discípulos, mas é como se ele também dissesse a nós, olha, haverá sinais para o fim, haverá um tempo em que o fim chegará, mas tenham cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo. E Jesus, então, ele apresenta o primeiro falso sinal da sua volta. Verso 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Por certo, meus irmãos, a profecia relacionada à destruição do templo, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Por certo, a resposta que Jesus concede aos discípulos, em muitos aspectos, se refere àquele tempo, mas de uma maneira ampla. Jesus aponta o que aconteceria a Jerusalém e ao templo em Israel, como um prenúncio daquilo que há de vir no fim. Ali, nós temos como que um tipo do fim, quando o fim se apresentar de fato, quando o dia do Senhor chegar. Então não se espantem, que as profecias de Cristo tenham se cumprido lá, mas ainda tenham que se cumprir no futuro, ok? Apenas para deixar isso claro. Jesus então diz que alguns se levantariam em seu nome. Isso não significa necessariamente que homens, eles anunciariam ser eles o Cristo, o Jesus reencarnado. Não é somente isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que muitos veriam em seu nome, dizendo receber do próprio Cristo uma mensagem que fosse exclusiva, entregue a ele para então enganar muitos. E isso aconteceu naqueles dias, sim, nos dias de Jesus. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, Atos capítulo 5, nós vamos encontrar lá Teudas e Judas, o Galileu, falsos mestres, falsos cristos, e muitos outros. O Joséfo, na sua obra sobre a história de Israel,
ele vai listar vários nomes de pessoas que diziam serem ou Cristos ou estarem falando em nome dele. Até mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, vai falar desses falsos mestres, falsos profetas ou falsos cristos, que estavam já naquele tempo apostólico, enganando muitas pessoas. Então, nós encontramos a falsa doutrina, nós encontramos o falso evangelho como um falso sinal da volta de Jesus. Meus irmãos, falsa doutrina, falso evangelho, sempre existiu na história da igreja. Sempre existiu. Se você pega a história da igreja, desde a igreja primitiva, as heresias, as falsas igrejas, elas sempre concorreram contra a verdade de Deus. E é até por isso que nós temos muitos escritos dos pais apostólicos e também dos doutores da igreja defendendo a verdadeira fé contra a falsa religião. Por vezes nos espantamos com o número de igreja que existe hoje em dia falando em nome de Deus, quando na verdade são apenas homens falando de si mesmos. Não se espante, isso sempre existiu. E Jesus está dizendo, isso aconteceria na história da igreja. Não seria um sinal definitivo do fim. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, verso 3, Paulo, ele repete a frase de Jesus, cuidado, ninguém vos engane. Paulo diz assim, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, ou seja, o fim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas Jesus, ele dá um segundo falso sinal da sua volta, ou do fim. No verso 7 ele diz, quando, porém, ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, vocês vão ouvir sobre guerras, sobre rumores de guerras, e as pessoas vão dizer, o fim está próximo. E não é isso que a gente escuta, meus irmãos? Ah, se um país entra em guerra com outro, rapidamente a internet está cheia de memes, mensagens, de homens, profetas do Apocalipse dizendo, o fim está muito próximo, será amanhã, estão sempre apontando para esses sinais como evidência da volta de Jesus. E Jesus ainda não voltou, porque estes não são sinais da sua volta. Jesus deixa claro, isso tudo havia de acontecer, teria que acontecer, mas não seria um sinal do fim. Essas coisas foram permitidas por Deus e seriam permitidas pelo Senhor, para que os cristãos, sofrendo, muitas vezes, vamos ver mais à frente no texto, por conta da perseguição e do mal no mundo, testemunhariam de Cristo para onde fossem levados, diante de juízes, diante de governadores, diante de autoridades. Então, meus irmãos, olhar para os desastres como prova de que o fim está próximo, isto não possui embasamento bíblico. Muitos olharam para a tragédia no Rio Grande do Sul e estão dizendo, é sinal de que Jesus está voltando. Na década de 40, o Rio Grande do Sul enfrentou o mesmo tipo de tragédia. Meus irmãos, estes não são sinais, isso acontece desde que o mundo é mundo. No verso 8, Jesus vai dizer, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Se nós estamos falando de uma guerra que ocorreu em Jerusalém no ano 70, onde o templo foi destruído, o princípio das dores começou lá e segue até os dias de hoje. Se nós olharmos para a história bíblica, Atos mesmo, capítulo 11, vai falar de uma fome que provavelmente ocorreu sob o imperador Cláudio, no ano 46 depois de Cristo. Fome,
Sim, naquele tempo. Terremotos destruíram cidades bíblicas como Laodiceia, no ano 60 depois de Cristo, e outras como Filipos, Pompeia, Corinto, Chipre. E terremotos acontecem até os dias de hoje. Esses cataclismos naturais, meus irmãos, não podem ser associados à volta iminente de Jesus. Não estou dizendo que a volta de Jesus não seja iminente, entendo. Mas estes não são sinais de que o fim está para acontecer. Em vez disso, tudo isso que ocorre, as Escrituras chamam de início das dores de parto. A mulher, quando está grávida e se aproxima do dia de dar à luz, ela começa a sentir contrações. Mas primeiro ela sente falsas contrações, porque a verdadeira contração ocorrerá no momento do nascimento. E ali a última contração dará então à luz para que um filho venha ao mundo. Jesus está dizendo, olha, essas coisas parecem significar o fim, mas são ainda os princípios das dores. São as contrações iniciais, as falsas contrações. Não se apeguem a elas, para que então acreditem ser ou ter chegado o fim. Quando nós olhamos então a partir do verso 9 até o 13, Jesus agora vai falar do que aconteceria nesse princípio das dores. Vejam, então tragédias, terremotos, guerras, enchentes, tudo isso não representam sinais que apontam para a volta iminente de Jesus. Ok, meus irmãos? E aí Jesus vai dizer que esse princípio das dores agora ele vai inaugurar um evento marcante para os seguidores dele, Cristo Jesus. E ele diz assim no verso 9: Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis espancados, também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Jesus está falando de algo que aconteceu com ele. Jesus foi levado perante autoridades. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele também foi levado diante de autoridades para testemunhar de Jesus. Devemos nos lembrar de que, ao conversar com o rei Agripa, o rei chega a dizer: você quase me convenceu, Paulo. Quase me tornei um cristão. A verdade, meus irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada não apenas a receber a salvação e o perdão em Cristo, mas também é chamada a partilhar dos sofrimentos de Cristo nesta terra. Não houve um período na história em que a verdadeira igreja não tenha sofrido a perseguição daqueles que não confiavam em Deus, sendo perseguida até mesmo por outros que se diziam cristãos, que serviam a igreja estatal da época, e muitos, mesmo dentro da igreja, aquela igreja oficial, muitos padres ali foram mortos e queimados vivos na fogueira quando ousaram dizer que a igreja estava se desviando da verdade. Nós então, meus irmãos, devemos compreender que, ao contrário do que é pregado e dito por aí, a igreja do Senhor Jesus não foi chamada para viver uma vida de paz nessa terra. Jesus não nos chamou para termos vitória financeira. Jesus não nos chamou para termos vitória contra a enfermidade. Jesus nos chamou para segui-lo, seguir os passos dele. E isso, por vezes, envolve experimentar as dores que por nós ele experimentou. Aquilo que tem sido pregado por aí cumpre o que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, de que nos últimos dias as pessoas procurariam pregadores que iriam coçar os seus ouvidos ou pregar aquilo que elas queriam ouvir. E aí você encontra lugares que
se dizem ser igrejas, mercadejando a fé, oferecendo o produto que as pessoas querem. Quer trazer o seu marido de volta? Venha, faça uma corrente, 7 sextas-feiras. Não pode quebrar, senão tem que começar de novo. Ah, você quer se livrar da sua dívida? Tenho aqui o testemunho desta pessoa que veio, entregou o pouco que tinha e Deus a honrou e ela se livrou das dívidas. Isto não é evangelho. Isto é obra dos falsos mestres que Jesus profetizou que estariam entre nós. E muitos estão sendo enganados. Meus irmãos, se nós, como igreja, não amamos a Cristo, a ponto de sofrermos algum tipo de retaliação por isso, se não estamos dispostos a isso, de fato nós não cremos em Cristo. Porque se Cristo entregou por nós a sua vida sem reserva, sofrendo a nossa dor, a nossa humilhação, sendo pregado na cruz e podendo descer de lá, como um dos bandidos da cruz disse a ele, não és o Cristo? Desce. Ele poderia ter se salvado e condenado todos nós, e ele não fez. Como podemos esperar, meus irmãos, então, que teremos uma vida boa e tranquila nesse mundo e que ser cristão aqui não ocorrerá ou não acarretará nenhum tipo de perseguição a nós? Nós devemos compreender, meus irmãos, o preço que existe em ser um cristão. O próprio Senhor Jesus diz que um construtor, ele faz primeiro os cálculos para iniciar uma construção, para que não passe vergonha depois, faltando recurso para completar a construção. É verdade que a salvação ela é de graça, porque Cristo operou tudo o que era necessário para recebermos o perdão. Mas é mentira que ser um cristão não custe nada. Ser um cristão custará as suas opiniões, pois agora você não raciocina fora da palavra de Deus, pois a sua mente deve ser a mente de Cristo. Ser cristão fará com que você renuncie a vantagens que esse mundo possa te oferecer, para você se dar bem. Por amor a Cristo você sofrerá prejuízos. Por amor a Cristo você será ofendido. Por amor a Cristo, o seu patrão ímpio, pode ser que ele te persiga. Por amor a Cristo, pode ser que no futuro você venha a ser preso. Está disposto? Será que, de fato, o seu coração ama Cristo desta forma? Bom, é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Jesus está dizendo a eles, olha, vocês estão perguntando quais são os sinais. Primeiro entendam, não fiquem presos a sinais, é isso que Jesus está dizendo. Essa coisa de guerras, rumores de guerras, epidemias, enfermidades, isso tudo tem que acontecer. Mas entenda que o principal sinal que você carregará será ser perseguido por causa do meu nome. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que Cristo nos diz aqui, nós vamos compreender então o chamado que recebemos. É claro que o cristão está desejoso que o fim chegue logo. Não são poucos os dias que o cristão anseia pela volta de Jesus, porque ele não suporta mais esse mundo. Não suporta mais o pecado que habita nele, como disse Paulo. Ele luta para obedecer a Cristo, mas há uma lei no seu corpo que o inclina à desobediência, e ele não aguenta mais essa luta. É certo que o cristão deseja e está ansioso pela volta do Senhor, mas está disposto a permanecer aqui o tempo que o Senhor achar necessário para servir a Ele, para glorificar o nome dEle. Quando nós lemos o verso 10, Jesus vai dizer, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Existe uma lenda que se nós evangelizarmos o mundo todo, nós apressamos a volta de Jesus. Isso não é verdade. Jesus tem o seu dia, a próxima mensagem falará sobre isso, ninguém sabe a hora nem o dia,
mas ao dia da volta de Jesus. Acontece, meus irmãos, que a obra que levará o conhecimento do nome de Cristo a todas as nações, ela já começou lá com a igreja primitiva, quando os apóstolos ainda vivos levaram o evangelho a todo o mundo conhecido. Esta profecia já se cumpriu lá. O que o texto está dizendo é que em ocasiões de perseguição, em que o cristão for levado diante de tribunais que estarão prontos a condená-lo, o Espírito Santo de Deus lhes dará a palavra, não para se defenderem, mas para testemunharem de Cristo Jesus. E foi isso que Paulo fez. Diante dos tribunais, Paulo poderia ter se defendido das acusações, mas ele pregou a Cristo. E é isto que o Senhor espera dos seus discípulos, e é isto que aconteceria àqueles que fossem perseguidos. Não sentiriam no coração um desejo de serem libertos, mas antes disso, sentiriam um ardor por pregar o evangelho às autoridades que estavam diante deles. Marcos então usa esta expressão para nos trazer esta ideia de um poder profético, evangelístico e missionário que o Espírito concederia aos servos de Deus presos pelo nome de Jesus. E será que nós podemos observar isso na história da igreja? Podemos. Quantos são os pregadores e cristãos que, presos por pregarem o evangelho, foram usados tremendamente para anunciar a salvação? Adoniran Judson, um missionário que vai pregar o evangelho numa terra distante, ele é preso por pregar o evangelho e enquanto está na cadeia, ele então traduz parte do Novo Testamento para a língua dos nativos. Está se cumprindo o que Jesus disse? Se cumpriu. John Bunyan, pastor batista, pregador da palavra e preso por causa disso. Na cadeia escreveu muitos livros, dentre eles O Peregrino, o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, que leva numa forma de alegoria o evangelho a muitos povos. Tem se cumprido na história da igreja o que Jesus disse aqui? Tem se cumprido, meus irmãos. Podemos ter certeza que o mesmo aconteceria conosco, se fosse a vontade de Deus. No verso 12, Marcos diz, Jesus diz, um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E no verso 13, sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Houve uma ocasião em que Jesus declarou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois o filho será contra o seu pai, e o seu pai será contra o seu filho. Por causa do nome de Cristo, muitas famílias têm sido desfeitas, filhos têm sido abandonados, principalmente nas regiões muçulmanas do mundo. Há muitos relatos de igrejas escondidas em países asiáticos que precisam ajudar jovens adolescentes que se rendem a Cristo e simplesmente são expulsos de casa. Isso tem acontecido. E não precisamos ir tão longe, pois ainda em nosso país, quantos foram, principalmente algumas décadas atrás, rejeitados por seus pais, por se renderem ao evangelho protestante, ao evangelho pregado das Escrituras? Isso também tem se cumprido, meus irmãos, e tem sido um sinal do princípio das dores. Jesus então completa, aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante do ódio do mundo sobre Jesus, o que Jesus pede a nós? Perseverança. Não desista. Continue. Guerras e rumores de guerras, perseguição à igreja de Jesus, tudo isso tinha que acontecer.
Não significa que Cristo não esteja com a igreja. Não significa que Cristo não esteja apoiando o seu povo. Mas era necessário que tudo isso acontecesse para que o testemunho do Evangelho chegasse aonde de outra forma não poderia chegar. Eu quero encerrar, meus irmãos, com 4 aplicações práticas para a sua vida. E a primeira delas, ame almas, não pedras. Vamos repetir? Ame almas, não pedras. Os discípulos tinham acabado de ouvir um discurso maravilhoso de Jesus no templo. E então eles saem e estão maravilhados com pedras. Pedras, meus irmãos, que de fato maravilhariam qualquer um de nós ainda hoje. As pedras que eram usadas no templo eram pedras que podiam ter até 18 metros de altura. E sobre elas havia uma pedra de mármore, que quando o sol batia naquela pedra, ela refletia uma luz que era quase impossível de olhar. Existe uma rua em Jerusalém, ainda hoje, em que os prédios são feitos desta mesma pedra. E existe uma hora do dia em que o sol bate naquelas pedras e parece que a rua inteira é uma rua de ouro, como aquela prometida em Apocalipse. Algo maravilhoso. Mas não era aquele o templo em que Deus habitava. Pois Deus habita em pecadores arrependidos. Por isso, meus irmãos, não podemos amar pedras. Não é suficiente construir estruturas religiosas que fazem sumir o fôlego de quem passa pela rua. É preciso, sim, construir edifícios para a igreja, mas para que as pessoas recebam o que há de valoroso ao ouvirem a mensagem e não ao olharem para as paredes. Por isso, ame almas, não ame pedras. Segunda aplicação, ame a verdade, não a novidade. Vamos repetir? Ame a verdade, não a novidade. Quantos são os cristãos que estão atrás de novidade? Já não querem mais o verdadeiro evangelho, querem algo novo. Querem que seja dito a eles coisas que são extraordinárias, que ninguém nunca falou. E aí se escutam uma pregação que não tem nada a ver com as Escrituras, mas está cheia de criatividade, e então se pensa, que mensagem, que mensagem. Como aquele pregador numa peça, não é? Que após cantar uma canção muito conhecida na igreja, ele disse que nós devemos ser como Danal, não é? E não soltar o cabo. Conhece a canção? Meus irmãos, nós precisamos compreender que o evangelho não está nas novidades do nosso tempo. O evangelho não está na boca de pregadores modernos que querem reinventar a roda. Não. O evangelho tem 2000 anos de história. A Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo. Não busque novidades fora da palavra de Deus. Busque o Cristo que é novo para os seus todos os dias. Ame a verdade do Senhor, que por vezes nos confronta, por vezes é dolorosa. Por vezes a verdade do Senhor nos tira da nossa situação de comodidade. Por vezes nós não queremos vivenciar as verdades da palavra como a perseguição da igreja. Mas isso não nos isenta de buscarmos a mentira e não amarmos a verdade. Cuidado com pregadores que usam a Bíblia apenas como pretexto. Cuidado com mensageiros da autoajuda que estão dispostos a fazer o seu ego inflar, mas não têm compromisso com a palavra da verdade. Cuidado com pregadores da TV, com pregadores da internet, moderninhos, com uma linguagem
que atrai, é atraente para aqueles que estão em busca de uma vida fácil junto a Deus. Cuidado! Não ame a novidade, ame a verdade do Senhor. Pois se você amar a verdade, no dia difícil, o Senhor estará do seu lado e você receberá dele o conforto para atravessar o que precisa atravessar. Terceiro lugar, ame a volta de Jesus, não se preocupe com os sinais. Vamos repetir? Ame a volta de Jesus, não se preocupe com os sinais. Não fique procurando os sinais da volta de Jesus. Muitos fizeram isso ao longo da história, marcaram a data da sua volta e Jesus não voltou. Isso, inclusive, deu origem a várias seitas religiosas por aí. Não se preocupe com os sinais da volta de Jesus. Não caia na ladainha daqueles que professam na internet conhecerem os fatos sobre as últimas coisas e vivem de cliques daqueles que são curiosos. Cuidado com estes. Outro dia eu recebi de uma irmã lá de Cataguás, ela me enviou um vídeo. Pastor, dá uma olhada nesse vídeo para mim. Um pregador que dizia, por que talvez Elon Musk possa ser o anticristo? Entendeu a questão? Aí eu assisti o vídeo, para poder falar para a irmã alguma coisa. E o pastor diz assim, conta um pouco da história do Elon Musk e diz assim, talvez, quem sabe, pode ser que ele ou não ele, uma outra pessoa, eu não estou dizendo que é ele, os irmãos estão entendendo? E aí esses pastores de mídia, caçadores de cliques, deixam de pregar a verdade do Senhor para poder atiçar a sua curiosidade e através do seu play lá no vídeo, te enganar e tirar de você o clique que ele queria. Tenha cuidado. Ame a volta de Jesus, mas não se preocupe com os sinais. Se o anticristo for o Elon Musk, for o Trump, for o Lula, for o Biden, for quem seja, não nos preocupemos com isso, meus irmãos. Pois nós temos um Cristo que não nos deixará sermos enganados e podemos seguir servindo a Ele. Seja revelado em nossa era o anticristo ou não, vindo Cristo em nossa geração ou não, não nos importa, pois o que nos importa é a esperança e a certeza, Ele voltará. Quarto e último lugar, ame a proclamação do Evangelho, não se assuste com a perseguição. Vamos repetir? Ame a proclamação do Evangelho, não se assuste com a perseguição. Se alguém te perseguir e disser assim, eu não gosto de você porque você é um cristão, se alegre com isso. Você conseguiu. Você é um servo de Jesus. Hoje existem muitos, até na internet, destilando o seu ódio aos cristãos. E não vai demorar, eles receberão permissão da justiça para causarem mal pior aos cristãos. E se isso acontecer, e se um dia você perder o emprego porque é um cristão, e se um dia a sua esposa ou seu esposo te abandonar porque você é um cristão, se um dia você não conseguir um namorado, uma namorada porque você é um cristão, se um dia você perder os seus bens materiais porque você é um cristão, dê glória a Deus. Você está participando de parte dos sofrimentos de Cristo. O ímpio, ele não enfrentará essas coisas, pois ele desce com a correnteza. Para ele é fácil, mas para o cristão não. O cristão será desafiado. O cristão terá de provar a sua fé. O cristão deverá mostrar que ama a Cristo acima de todas as coisas. E quando esse dia chegar, não pense duas vezes. Sirva a Cristo, seja fiel, independentemente da perseguição.
Apocalipse, capítulo 13, verso 10, diz assim: se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Não caia na história de guerra santa, em que os cristãos se levantarão pegando em armas para lutar contra governos e contra os ímpios. Pois os cristãos estão seguros, porque perseveram e porque têm fé genuína em Jesus. Meus irmãos, que sejamos encorajados a vivermos para Cristo, sem nos preocuparmos com sinais, com a data da volta do nosso Senhor, sem nos preocuparmos com o que nos espera no futuro. Meu Deus, esse mundo vai ficar pior. Não se preocupe, porque Jesus estará com você. Muitos cristãos têm dito: eu não vou ter filhos nesse mundo difícil. E eu te desencorajo a pensar assim. Porque se você confia que o Senhor está com você hoje, não tenha dúvida de que se seus filhos forem criados diante do Senhor e crendo nele, o Senhor também estará com eles. Viva sua vida para Jesus em paz, com tranquilidade, na certeza, meus irmãos, que um dia todo esse mal passará. E até lá, vivamos para o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor nos garante que um dia Jesus voltará. E mesmo que os templos sejam destruídos, e mesmo que os cristãos sejam perseguidos, e mesmo, ó Deus, como cantamos aqui, não haja, ó Pai, fruto na figueira, mesmo que a dificuldade abata sobre nós, nos faça permanecer de pé, em confiança ao Senhor, sabendo que estas coisas são apenas provas de que pertencemos a Jesus. Nos ajude, Pai, a permanecermos fiéis em toda e qualquer situação. Nos ajude a termos paz, mesmo diante das catástrofes, sejam elas naturais ou causadas pelo homem, pois o nosso Senhor vive e em breve voltará. Assim oramos, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos, glorificando a Deus e fazendo discípulos.